Olá, aqui é a Nanda da MemberKit. Hoje eu estou aqui para te contar tudo sobre o quiz, que é a nova funcionalidade da nossa plataforma. Então, para começar, vamos aprender a criar um quiz. E para isso é só acessar um curso e editar a aula em que você quer inserir esse questionário. Depois, basta você entrar na aba Quiz e então começar a criar o seu quiz interativo. Aqui nessa página, o primeiro campo é o título, que já vem preenchido de forma automática com o nome da sua aula, seguido da palavra quiz, mas você pode editar essa informação a qualquer momento. O passo seguinte aqui é você definir se você quer ou não tornar esse quiz um pré-requisito para a conclusão da aula. Isso significa que se você ativar essa opção, o aluno só vai poder marcar sua aula como concluída após ter feito o quiz. E além disso, você pode definir também um mínimo de acertos. Então, se você definir, por exemplo, 100%, o aluno só vai poder marcar sua aula como concluída e receber a pontuação correspondente caso ele gabarite o seu quiz. O passo seguinte aqui é você escrever a descrição do quiz. Então, nesse exemplo, a gente vai fazer assim. E depois é só começar a criar as perguntas e as opções de resposta. Então, nossa pergunta vai ser: quais as vantagens do modelo de vendas por recorrência? E agora vamos começar a adicionar as respostas. Para adicionar mais opções de respostas, é só clicar nesse botão e continuar a preencher. E agora é preciso definir também qual delas é a resposta correta. Vale ressaltar aqui que você pode também reordenar essas respostas, todas as opções. Por fim, você pode fazer ou não um texto de feedback, que vai aparecer tanto para o aluno que acertar a sua pergunta, quanto para o aluno que errar. Então, a gente recomenda aqui que você escreva um texto neutro que faça sentido para esses dois grupos de alunos. Depois, é só criar o quiz e pronto, ele já vai aparecer na aula para esses alunos. A gente vai voltar agora aqui na vitrine para visualizar um quiz que já está completamente pronto. Então, vamos editar essa aula aqui e eu vou mostrar para você que mesmo após você já ter criado o quiz, você pode editar ele e alterar praticamente qualquer coisa. Então, você pode mudar a quantidade mínima de acertos, você pode remover ele como pré-requisito para a conclusão da aula, você pode alterar o título, a descrição, as perguntas, as opções e mesmo a ordem em que essas perguntas vão aparecer. Depois é só salvar. E pronto, o quiz foi atualizado com sucesso. Então agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é que esse quiz vai aparecer na visão do aluno. Agora já estou logada como aluno e nós vamos resolver esse quiz para poder marcar a aula como concluída, já que nessa aula ele é um pré-requisito para a conclusão. Então você pode ver aqui que só existe a opção de responder o quiz e o botão de marcar a aula como concluída sequer aparece. Então vamos responder e tentar acertar 100%. E pronto, vamos responder esse teste e nós acertamos todas as questões. Imediatamente, a aula é marcada como concluída, você não precisa voltar nela e marcar de novo. Então, vamos visualizar as respostas? Nesse caso, ele mostra quais as respostas você acertou ou errou, e também aquele comentário, aquele feedback que você escreveu lá ao criar o quiz, ele vai aparecer aqui. Nesse quiz, a gente optou por escrever o feedback detalhando as respostas corretas.
Então, depois de visualizar isso, é só voltar e continuar o curso avançando para a aula seguinte. Agora, eu fiz login novamente como administrador para mostrar para vocês mais um recurso que chegou junto com os quizzes na MemberKit. E você pode conferir ele acessando a página Relatórios e clicando na aba Quizzes. E é isso mesmo, a MemberKit mostra para você um relatório de cada quiz que você criou. E você pode selecionar aqui nessa lista qual quiz você quer analisar de forma mais aprofundada. E esse relatório ele vem tanto em forma de tabela quanto em forma de gráfico. O gráfico ele vai mostrar como cada pergunta do seu quiz tem performado. A cor verde significa que a resposta foi correta e a cor vermelha significa que a resposta foi errada. Disso, nós podemos concluir que a pergunta 1, 3 e 4 desse quiz especificamente são fáceis e refletem assuntos que os seus alunos absorveram com relativa facilidade, porque elas têm um número bastante grande de acertos. Já a pergunta 2, nós podemos ver que ela possui 3 respostas corretas e 3 respostas erradas, o que é uma taxa de 50% e demonstra que ela pode ser formulada de forma melhor, ou que é preciso prestar mais atenção em certas áreas do seu conteúdo, para melhorar a taxa de acertos. Mostramos também o número total de tentativas e o número de membros únicos que respondeu esse quiz. Então aqui no caso, 5 membros responderam o quiz, mas houve 6 tentativas, o que significa que um deles tentou pelo menos mais uma vez responder esse quiz. E aqui, na nossa tabela, você pode ver quantas tentativas cada aluno fez. E foi essa aluna aqui que fez 2 tentativas. Você pode visualizar também a data da última tentativa, quanto tempo foi gasto nessa tentativa e o resultado final, mas não os resultados das tentativas anteriores. E é isso, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.